Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 3, e vamos fazer uma meditação nessa noite. Sabemos que nesse período do ano, não deveria ser assim, mas as pessoas se envolvem com uma série de outras coisas, muitos irmãos viajando, e nós sentimos a falta de muitos irmãos aqui, outros trabalhando, mas nós estamos aqui para fazer a nossa parte e apresentar ao Senhor aquilo que está no nosso coração nessa noite. Tá bom? No capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 24. Posso ler? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, disse aos seus capitães: lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo. Ele fez uma pergunta. Lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo. Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Eu quero nessa passagem só fazer uma reflexão com os irmãos. Nós somos poucos, mas somos muitos no Senhor. Do papel social do cristão. Nesse momento que a gente está atravessando, principalmente finalzinho de ano, início de outro ano, as pessoas, a maioria das pessoas, fazem uma série de projeções, para o ano vindouro, fazem uma série de planos para o próximo ano. É isso errado? Isso não é errado. Mas desde o momento que a gente colocar o Senhor na frente dos nossos planos. Mas uma coisa eu estou certo, de que qualquer que seja o plano para o ano que vem, se o Senhor permitir que tenhamos fôlego de vida, nós não podemos fazer um plano para o próximo ano sem entender que somos cristãos e que temos um papel social responsável na terra como embaixadores do Reino de Deus e que os nossos projetos e nossos sonhos precisam se adequar dentro da vontade do Senhor. Nós não podemos dizer que vamos a qualquer lugar por nossa vontade. A palavra fala isso. Nós não podemos dizer que vamos aqui ou acolá. O correto é dizer assim, se o Senhor quiser, se essa for a vontade do Senhor, faremos assim ou assim. Por que eu estou dizendo isso? Eu li essa passagem e estou dizendo isso. Esses rapazes, eles estavam no lugar errado, na hora certa. Como é que funciona isso? Como é que é isso? Eles não pediram para estar ali, não queriam estar ali, foram levados cativos para lá, contra a vontade deles, eram garotos ainda, eram jovens ainda. A historiografia bíblica regula a idade deles na faixa de 13, 14 a 16 anos. Diz-se que Daniel, nessa época, devia estar com 14 anos de idade. E já estava lá na província. Já estava servindo longe de casa. Mas naqueles rapazes tinha algo que está faltando hoje. Na reta final da história da humanidade, porque Jesus está realmente chegando, eu vinha comentando isso com uma esposa no carro. É tanta aberração que a gente vê na estrada, na rua, é tanta coisa errada que a gente percebe no dia a dia nosso, que a gente percebe que torna-se difícil a convivência nessa terra por muitos anos a mais, e as coisas vão piorar. Vão piorar tanto que a palavra fala no capítulo 4 de Isaías, que no fim dos tempos, 7 mulheres lançariam mão de um homem e lhe pediria: tirai o nosso opróbrio, tirai a nossa vergonha, por falta de homem. Por falta de homem.
Hoje a maioria que nasce viram homossexuais, por conta da questão da liberdade de escolha do gênero, da doutrinação também nas escolas, que isso não é uma questão só do Brasil. A maioria dos países do mundo estão sofrendo a questão da doutrinação. Não é os pais que têm a responsabilidade de educar os seus filhos, mas sim o Estado. E eu me lembro que há 24 anos atrás, irmã Celina talvez não lembre, irmão Zezinho provavelmente não vai lembrar, mas quando eu dei um simpósio sobre a nova era lá no Pastor Miguel, há 24 anos atrás, eu coloquei uma série de itens que estava dentro do projeto básico do movimento Nova Era, que é um movimento político e filosófico de caráter mundial, que um dos itens que eles estavam defendendo para o futuro era exatamente tirar dos pais a responsabilidade de educar os seus filhos e deixar isso por conta do Estado. Cabia às pessoas apenas fazer filhos. E a educação não era mais dos pais. As nações não se dividiriam mais como nação, mas sim em tribos. E não é assim que vivemos hoje. Todas as nações estão divididas em subgrupos dentro da própria nação. O Brasil é dividido numa série de grupos. Temos aí vários grupos no meio dos jovens hoje criados. Eles se identificam com aqueles grupos. Uns são funkeiros, outros são emo, outros são rappings, outros são uma série de outros movimentos que vão acontecendo. São as tribos que são criadas. São as tribos que são criadas. Hoje em dia é muito comum uma moça namorar outra moça, um rapaz namorar outro rapaz, vão criando tribos para si e vão se defendendo ali. São tribos que vão se calçando entre si e recebendo apoio entre si. Mas, Daniel, você leu sobre Sadraque, Mesaque e Abednego lá no campo de Dura, diante de uma estátua. E o que você quer falar com isso nessa noite para nós? Eu quero dizer com isso que essa estátua de Nabucodonosor, simbolicamente, ela está erguida no mundo. Essa estátua simboliza esse sistema de coisas que está aí fora e que as pessoas estão sendo impelidas, obrigadas, espiritualmente falando, a obedecer, a se curvar diante dessas coisas, e não se dão conta disso, não percebem isso. Mas aqueles 3 moços, provavelmente, receberam de seus pais, dos sacerdotes também, dos profetas também, ensinamentos que foram suficientes para mantê-los longe de casa. Hoje em dia, criar um filho na comunidade que nós moramos já é difícil. Criar um filho no bairro que nós moramos é um desafio. Manter um filho com a sua educação na rua que você mora hoje, nesse mundo que estamos atravessando, é um desafio. Você tem que vigiar o seu filho 24 horas por dia. Você não sabe o que é que o coleguinha dele faz. Você não sabe como é a vida do coleguinha no contexto familiar. Porque hoje está tudo muito moderno. Nas comunidades hoje no Rio de Janeiro, nas tribos, nós temos centenas de tribos espalhadas no Rio, são comunidades aqui, outra ali, e assim vai. Hoje, as comunidades que nós temos hoje no Rio de Janeiro, em que as pessoas chamam graciosamente de favelas, que é essa expressão que você usa, ali dentro tem educação, uma educação que no contexto geral da vida cotidiana não serve para uma vida fora daquele movimento, daquela tribo, da comunidade onde a pessoa vive. Ali isso é normal, ali é normal trair, ali é normal o moço namorar outras moças, ali é normal o rapaz namorar outros rapazes, ali é normal xingar palavrões, ali é normal você viver uma vida fora da regra. É normal isso. Inclusive, eu fiquei sabendo, assim, a grosso modo, que existe até intercâmbios de comunidades. Comunidades saem para visitar outras comunidades. A cultura que eles acabam conhecendo é a cultura da outra comunidade. Ou seja, é um país dentro de um país. É uma tribo dentro de um país. Não é assim que funciona? Não é mais ou menos isso que acontece? Aí onde eu quero chegar? 3 meninos, 3 adolescentes, 3 jovens rapazes, longe de casa, diante de um desafio. Os pais de Sadraque, os pais de Mesaque
Os pais de Abednego não estavam com eles no dia que a estátua foi erguida e no dia que foi dada a sentença para que todas as pessoas daquela província se curvassem àquela estátua de Nabucodonosor. Os pais não estavam lá para dizer: menino, não faz isso. Por favor, não se curva. Os pais não estavam lá. Veja que educação eles receberam. Vejam que exemplo eles foram dar num lugar distante, longe de casa. Estavam na Babilônia, cativos. A situação não era nada confortável. Já pensou, os irmãos, o que poderia ter passado na mente daqueles meninos? Olha só, eu vou obedecer. Sou escravo, não estou vivendo uma vida que eu gostaria. Quem sabe se eu obedecer, quem sabe se eu fazer a vontade do rei, eu fico em uma situação mais confortável aqui na Babilônia. Ou quem sabe ele me deixa voltar para casa. Mas eles não pensaram assim. Eles assentaram no coração a não se curvar diante do sistema. Eles aceitaram no coração a não se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, que representa um sistema de governo, um sistema de coisas à disposição das pessoas na época. E detalhe, irmãos, não era uma reuniãozinha escondida, num bairrozinho escondido de uma provínciazinha qualquer. Tratava-se da Babilônia. E tratava-se de uma reunião que reuniu de fato ali autoridades de diversos lugares. Prefeitos, príncipes, autoridades várias estavam lá. E todas as pessoas que estavam ali, com exceção dos 3 rapazes, não tiveram outra opção, ou seja, tiveram, mas não fizeram outra coisa a não ser se curvar diante da estátua. Aqueles 3 moços não fizeram isso. Eles decidiram manter, cumprir o papel social de servos de Deus. Estou na Babilônia, estou longe de casa, papai não está aqui, mamãe não está aqui, mas a palavra de Deus está no meu coração. Não vou me curvar a ninguém, a não ser ao único e verdadeiro Deus. E quantas vezes, até dentro da nossa casa, diante de um desafio, nós cedemos, nós não nos lembramos que somos cristãos, que temos o compromisso da palavra. Eu que o diga, volta e meia me pego no contrapé de estar cedendo a um ataque de Satanás. E eu penso assim, poderia ter evitado, mas acabo inocentemente, involuntariamente, me curvando a uma situação que eu poderia ter evitado, que eu poderia ter mantido uma postura diferente. Volta e meia nos colocamos assim. Quantos de nós, no dia a dia, na correria do nosso dia a dia, nos deparamos com situações que poderíamos fazer diferente e não fazemos? Na hora que abrimos a nossa boca e que às vezes nos encolerizamos e falamos algo que nós não gostaríamos de falar, porque depois vem o remorso, depois vem a tristeza, e a tristeza pesa, e a tristeza dói. Ela nunca vem antes, mas 1 minuto antes, mas sempre 1 segundo depois. Sempre estamos sendo desafiados pelo sistema desse mundo. Mas esses 3 meninos deram um exemplo a ser seguido. Longe de casa, num país que não falava a língua deles, num país que não adorava o mesmo Deus que eles decidiram desafiar o sistema e se manter de pé. O ano está chegando. O próximo ano está vindo aí. 2019 promete muita coisa. Mas nós precisamos pôr na nossa mente: não nos curvaremos a nenhum sistema no próximo ano, se não for na presença do único e verdadeiro Deus, que é o Deus que servimos, o Deus de Israel. Longe de casa, aqueles 3 meninos dizem assim: ó, nós não vamos não. E rapidamente, irmãos, tem sempre aqueles que estão de olho em você e você nem sabe. Você é vigiado 24 horas por dia e você não sabe. Chegaram no ouvido do rei e falaram assim: ó, gente, uma multidão muito grande. Muito grande, todo mundo se curvou, rapaz. Está lá de pé, os 3 rapazes de pé. Alguém chega. O rei não precisava nem saber daquilo, porque ele não sabia.
Mas tem sempre aqueles fofoqueiros, mensageiros de Satanás, que vão lá, está vendo? Eles não se curvaram, não. Está vendo como é que está a vida de fulano? Fulano não obedeceu, não. Sempre assim funciona. Foram falar para o rei, aqueles teus protegidos, que você fica contando deles vai com todo carinho, eles não fizeram caso de ti. Não obedeceram a tua palavra. Eles não se curvaram diante da tua ordem. A fúria do rei se acendeu. A fúria do rei se acendeu naquela hora. É verdade isso? Manda chamar os rapazes. E trouxeram os rapazes até a presença do rei. E o rei pergunta assim: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não fizeram caso da minha palavra, da minha ordem? Não se curvaram? Ele nem esperou a resposta. Saiba vocês que eu vou mandar tocar de novo as buzinas. E se vocês não se curvarem, serão imediatamente lançados na fornalha, que vou mandar aquecer 7 vezes mais. E assim foi feito. E assim eles ficaram novamente de pé, novamente fazendo a prova. A prova vem uma vez, eles passam, quando pensam que já tinham terminado, mais uma vez a prova para eles. É verdade que vocês não fizeram caso do que eu disse? Sabe, irmãos, quando se tem convicção espiritual, Deus coloca na sua boca a palavra certa na hora certa. Saiba, rei, que nós não nos curvaremos diante da tua imagem. E se o nosso Deus não quiser nos livrar, mesmo assim, nós não nos curvaremos diante da tua imagem. Sabe como é o nome disso, irmãos? Convicção espiritual. E muitas vezes, irmãos, nós, por muito menos que isso, ninguém aqui passou por um desafio desse tipo, não. Ninguém passou. Mas por muito menos que isso, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Nós entristecemos o Senhor. Nós nos curvamos ao sistema. Nós cedemos ao modismo desse mundo. Nós cedemos ao sistema. Nós nos curvamos diante da rede social. Nós nos curvamos diante de algo que a gente quer muito nessa vida. Nós nos curvamos diante do sistema e perdemos a comunhão com o Senhor. Deixamos colocar diante dos nossos olhos coisas vis que o Senhor gostaria que não olhássemos e olhamos, que não participássemos e participamos. Nós não conseguimos nos desvencilhar do mal por coisa muito mínima, muito menos do que o que aconteceu com eles. Mas veja como vale a pena dizer não a esse mundo. Veja como vale a pena dizer não aos nossos apetites. Veja como vale a pena dizer assim: eu não vou me curvar a essa chamada, eu não vou me curvar a esse desejo, eu vou me manter firme na presença daquele que pode guardar o meu depósito. Vale a pena, veja como vale a pena. Aqueles rapazes, irmãos, foram atados com tudo que tinha e jogados dentro da fornalha. A história vocês conhecem. E o rei olha lá para dentro e pergunta: nós não lançamos 3? Eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4. Sabe o que aconteceu naquela hora? Eu gostaria muito que os irmãos meditassem nisso com calma depois. No domingo nós falamos sobre o poder ilimitado de Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz que ele está falando, é dado todo o poder no céu e na terra. Naquele momento, o Filho de Deus, que ainda nem havia nascido da mulher. E aí os teólogos falam que ali se deu algo chamado cristofania. O Filho de Deus desce e vai até eles. Não os livrou de dentro do fogo. Não os livrou de passar por dentro da fornalha. Eles entraram na fornalha, mas os guardou dentro da fornalha, no meio do fogo. Muitas vezes nós ficamos querendo que algo assim ou assado não aconteça conosco. Ah, eu sou cristão, isso não vai acontecer comigo. Quem disse para você?
Deus pode não querer te livrar da luta. Deus pode não querer te livrar da enfermidade. Deus pode não querer te livrar do desemprego. Mas Deus quer e vai passar com você dentro do desemprego, com a enfermidade, com o problema. Ele vai passar com você e está vitória. E aí, às vezes, eu comento sobre essa questão e falo com os irmãos quando a gente fala que a igreja quando a gente lê a palavra, quando a gente entende isso, que a igreja vai passar pelo período da tribulação na terra, muitos irmãos se escandalizam. Ah, não, porque a igreja é a queridinha do Senhor. Sim, ela é. Ela é tanta querida do Senhor que, como Salvador, Ele vai guardar a sua igreja no meio do fogo. Ele não vai livrar a igreja do fogo. Ele vai guardar a igreja dentro do fogo, assim como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu preciso destacar uma coisa aqui. Eu estava com vontade de falar sobre esse assunto. E repito no domingo, se for o caso. O mais interessante disso aqui é o compromisso que Deus tem com a sua palavra. Não é com a pessoa. Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Muitas vezes estamos orando por pessoas que não querem nada com Jesus. Absolutamente nada com Jesus. Mas nós estamos orando. Mas Deus vela por sua palavra e Ele tem compromisso com aquilo que Ele falou. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes que será feito. Mas às vezes, a pessoa que estamos pedindo, a pessoa que estamos intercedendo, não está linkada no Senhor, não está grudada na videira, não tem seiva, não tem saúde. Não tem compromisso com o Senhor. O Senhor não tem compromisso com pessoas. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. E Ele fala na sua palavra que toda vara que está em mim tem que dar fruto. E aquela que não dá fruto, corta. Então esses rapazes aqui estavam longe de casa dando fruto. Eles estavam longe de casa defendendo a causa do Senhor. Eles estavam longe de casa dando testemunho de Deus. Dando testemunho da fé. Então Deus tem compromisso com a sua palavra. Os meus servos estão fiéis na sua palavra. Eu os guardarei. Apocalipse 3:10. Porque guardastes a minha palavra. Eu te guardarei nas primeiras mãos que há de vir sobre toda a carne. Os rapazes guardaram a palavra e Deus os guardou da fornalha. É assim que funciona. Eu me lembro de uma certa vez, minha mãe orando muito pelo meu irmão mais velho, muito. E parece que quanto mais minha mãe orava, pior meu irmão ficava. Satanás queria fazer na vida do meu irmão realmente uma panaceia na vida dele, acabar com ele, envergonhar para sempre a minha mãe. E um dia orando, me lembro disso como tivesse acontecido agora há pouco. Orando, o Senhor toma ela mesmo, profecia, e fala assim: minha serva, sabe por que eu ainda não tratei com ele? Porque tu me pede misericórdia. Para de pedir misericórdia por ele, que eu vou tratar com ele. Minha mãe falou: a partir de agora, eu não oro mais. Senhor, faça segundo a sua vontade. No mesmo dia, 2h da manhã, meu telefone toca. Lá do Hospital Geral de Bom Sucesso. Ele andava com o meu telefone no bolso, número de telefone. Sou Daniel? Pois não. É que nós estamos aqui com o seu Sebastião. O bolso dele diz que, o papel que eu achei no bolso diz que ele é seu irmão. Ele está em coma, não consegue falar. Eu estou ligando. Você pode dar um pulo aqui. Eu fiquei pensando que era trote, que aquilo não era verdade, que era alguém querendo me assaltar, alguma coisa assim, né? Mas eu já sabia que a criatura era complicada. Liguei para a casa dele, não está em casa, não. Não está em casa, não falei o que era. Aconteceu alguma coisa, né? Eu falei: não, só que eu estou aqui acordado e eu preciso falar com ele. Eu não disse o que está acontecendo. Peguei o carro e saí. Cheguei lá no Hospital Geral de Bom Sucesso. Está meu irmão em cima de uma maca na recepção. Inchado, totalmente inchado. Ruim, você não consegue imaginar o estado que estava meu irmão. Os pés aqui praticamente virados para trás, que até hoje ele tem uma marca profunda na canela, porque foi lá dentro no osso, quebrou, machucou aquilo ali de forma que só fazendo enxerto no lugar. Hoje tem essa falha até hoje na perna. Está lá, só deixou ele marcado, para ele nunca mais esquecer. E ali ele ficou alguns dias em coma. Quando ele saiu daquele coma, ele nunca mais desejou voltar para a vida que estava.
Aí não estou dizendo que foi no inferno, que viu o inferno e que viu o lugar para onde ele ia. Deus tratou com ele de uma maneira que, apesar das lutas e dificuldades, está aí até hoje promovendo encontros de casais. Sabe por que eu estou falando isso? Deus só tem compromisso com a sua palavra. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. E que ele é galardão daqueles que buscam, que se consagram, que se separam do Senhor. Com toda a fragilidade ele está caminhando. Mas o Senhor fez do jeito que disse que faria. E às vezes nós estamos clamando por pessoas que não querem saber de coisa alguma. E Deus vai tratar dessas pessoas. Nós impedimos o tratar de Deus. Esses rapazes tinham compromisso com Deus. Esses rapazes, Deus tinha compromisso com a palavra dele na vida deles. Irmãos, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, onde você chega, você faz a diferença. Onde você chega? Com toda a fragilidade, com toda a fraqueza, onde você chega, você faz a diferença. O comportamento daqueles três moços mudou a história de uma província toda. Porque quando o rei olha lá para dentro e vê que tem 4, pede para eles saírem, eles saem e chegam para o lado de fora. Ilesos, roupa não foi queimada, não teve seus cabelos chamuscados, nada, perfeito, não tinha cheiro de queimado. O Senhor Jesus guardou os rapazes. O rei, que lá atrás falou assim, eu quero ver o Deus que vai livrar vocês. Naquela hora ele fala assim, a partir de hoje, qualquer um que blasfemar contra o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego será lançado na fornalha de fogo ardente. Eu quero dizer com isso, irmãos, que vale a pena guardar a palavra do Senhor. Que vale a pena ser fiel ao Senhor. Porque através da nossa fidelidade, através do nosso testemunho, Deus pode salvar uma província, Deus pode mudar a história, Deus pode e muda a vida de pessoas através de um comportamento meu. Mas se eu sou um camarada lixoso, se eu sou um vizinho ruim, se eu vivo mal com todo mundo, se eu não me dou bem com ninguém, que tipo de postura, de comportamento eu estou passando como cristão para aqueles que me veem, longe de casa ou perto de casa? Deus tem compromisso com a palavra dele. Se eu me separar, se eu me consagrar, Deus vai honrar a minha fidelidade, a minha fé. É assim que aconteceu com esses meninos. Foi assim que aconteceu com eles. A palavra de Deus é viva e eficaz. Às vezes a gente lê esse texto e lê outras vezes e não pensa na realidade que é isso. Não foi uma coisa qualquer. Não pensa vocês que foi uma reuniãozinha qualquer. Pensa em todo esse mover que o Brasil passou agora, com a eleição de Bolsonaro. O Brasil parou para isso, o mundo parou para assistir. Foi algo assim. Imagina ali em Brasília, na posse do presidente. Na posse do presidente. Ele dá uma ordem lá, e alguém no meio ali, no dia da posse, resolve fazer diferente. Ou eu quero que em determinado momento todos façam assim, assim, assim. Vou dar a ordem, e lá do Palácio do Planalto, em frente àquele jardim ali, do Palácio do Planalto, eu vou dar a ordem. E a hora que eu terminar, que eu der o sinal, eu quero que todos façam dessa forma. E aparecem 3 pessoas lá, eu, o Éder e Daiane, e resolvemos fazer diferente daquilo que o presidente pediu. O mundo todo olhando aquilo ali. Mas por que vocês 3 não estão fazendo assim? Porque nós não temos nada com isso. Nós queremos porque nós não fazemos. Nós temos outra coisa, nós servimos de outra maneira. Foi algo assim. Um exemplo que eu estou dando, bem justo, mas foi algo dessa monta. Foi coisa assim, não foi nada escondidinho, não. A nossa fé, irmão, ela tem que estar em evidência. O mundo tem que ver. Nós não podemos ser cristãos de guardar a Bíblia dentro do guarda-roupa para ninguém ver. Nós temos que ser cristãos de andar com a Bíblia em nossa vida. Você não precisa estar com ela aberta toda hora, mas as pessoas têm que olhar para você e dizer assim, ali está o certo de Deus. Eu aprendi durante a minha trajetória de vida que nós somos uma carta aberta, uma carta que tem que ser lida. É difícil, é. Servir a Deus é fácil, não é fácil. O diabo não quer que você seja fiel. O diabo não quer que você triunfe. O diabo não quer que você seja feliz. O diabo não quer o seu casamento feliz. O diabo não quer a sua vida financeira equilibrada. O diabo quer que você seja um derrotado todos os dias. E nós só temos uma forma de vencer isso.
E foi para isso que se levantou o Filho de Deus. Está lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, e versículo 8, escapadamente, ou 3 e 8, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que aqueles rapazes estavam lá, naquele dia, diante daquela fornalha, para desfazer as obras do diabo. E foi isso que aconteceu. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que essa palavra possa encontrar lugar nos nossos corações. Amém? Eu tenho alegria de estar aqui. É uma honra estar aqui para mim. E não vamos ficar tristes, porque os irmãos virão. Tá certo? Nós vamos continuar o nosso papel social de cristãos, fazendo a obra. Às vezes é difícil chegar, às vezes é difícil estar aqui, mas estamos aqui. Né? Lutas e lutas e lutas, mas estamos aqui e vamos sobrepujar as dificuldades. Não quero ser um cristão teórico, até porque há 30 e tantos anos atrás, numa vigília lá em Timbá, apareceu, eu acho que foi o anjo do Senhor. Aquilo não pode ter sido uma pessoa. Não pode ter sido uma pessoa. Eram 2 e pouco da manhã, entrou um rapaz assim, estávamos orando, entrou um rapaz pela porta principal, e rompeu aquele cordão de isolamento, que eu fazia sempre um cordão de luz assim para orar, e ele botou a mão na minha cabeça e falou assim: sabe por que não retira a luta da sua vida? Porque eu te quero prático e não teórico. Então, irmãos, crente teórico tem uma função por aí. Lê livros, pesquisa na internet e pregam pelo mundo afora, vão pregar nos gideões, mas não tem café no bule. Nunca experimentaram nada. Eu já sofri dores de muitos tipos de dores. E o Senhor está sempre me botando no estreito, que é para eu nunca esquecer que Ele é misericordioso na minha vida. E eu vou triunfar mais uma vez, e eu vou vencer mais uma vez, porque eu quero ficar do lado do Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para nós e ache graça em nós. Isso eu estou falando para todos nós aqui. Quero que o Senhor ache graça na minha esposa, que ache graça na irmã Hélida, que ache graça no pastor Zezinho, que ache graça na irmã Celina, e que o Senhor nos dê vitória e coloque em nossos lábios a palavra certa na hora certa e providência, porque carecemos de providência do Senhor. Mas para isso temos que andar na marca do Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos.